Império é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 21 de julho de 2014 a 13 de março de 2015 em 203 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 14 de março. Substituindo em Família e sendo substituída por Babilônia, foi a 7ª novela das 9 exibida pela emissora. Teve a autoria de Aguinaldo Silva, com a colaboração de Márcia Prates, Nelson Nadotti, Rodrigo Ribeiro, Maurício Guiboski, Renata Dias Gomes, Zé da Silva, Meg Santos e Bruno Pires. Contou com a direção de Cláudio Buikel, Luciana Oliveira, Roberta Richard, Tandy Bressani e Davi Lacerda. A direção geral foi de Pedro Vasconcelos, André Felipe Binder e Rogério Gomes, também diretor de núcleo. Contou com Alexandre Nero, Lília Cabral, Marina Rui Barbosa, Drica Moraes, Marjorie Estiano, Caio Blatt, Maria Ribeiro, Carmo Dalla Vecchia, Otton Bastos, Daniel Rocha, Josi Pessoa, Rafael Cardoso, Andréia Horta e Leandra Leal nos papéis principais. Em 2015, foi vencedora do Prêmio Emmy Internacional de Melhor Telenovela. Anos 1980, bairro Carioca de Santa Teresa. O pernambucano José Alfredo, 22 anos, chegou há 2 meses na cidade do Rio de Janeiro para tentar melhorar de vida, mas não consegue trabalho. Hospedado na casa do irmão Evaldo, logo se vê completamente apaixonado pela mulher deste, Eliane, paixão que é correspondida. Cora, irmã de Eliane, e que vive com o casal, é a primeira a perceber o que está acontecendo. E prevendo o pior, pressiona a irmã a acabar com aquela loucura. Mas José Alfredo e Eliane já planejam uma fuga para recomeçar uma nova vida juntos. No dia da fuga, Eliane descobre que está grávida, e num plano ardiloso de Cora, acaba abandonando José Alfredo, que decide sumir no mundo. Sozinho, José Alfredo parte rumo ao desconhecido e acaba sendo apresentado no meio da viagem, a Sebastião, que sugere que o rapaz comece a trabalhar com a exploração de pedras preciosas. Sebastião morre e José Alfredo vai para a Suíça, onde conhece Maria Marta, uma jovem de família tradicional. Eles se apaixonam e ele vê nela a possibilidade de ter o seu nome conhecido na alta sociedade casando-se com ela. Ele também vai conhecer a empresária portuguesa Maria Joaquina, que vai infiltrá-lo no mercado de contrabando de pedras preciosas. 2014, José Alfredo de Medeiros é um homem milionário, chamado de comendador. Maria Marta, por sua vez, dedica a sua vida a infernizar a vida do marido e ter participação ativa nos negócios da joalheria Império, o empreendimento que enriqueceu a família. Os 3 filhos do casal são a designer de joias Maria Clara, preferida do pai, o ambicioso José Pedro, preferido da mãe, com quem planeja tirar o pai do poder, e João Lucas, o problemático caçula, cujo apego ao pai não impede que este detecte nele todos os sinais de um caráter fraco, indolente e irresponsável. Enquanto isso, José Alfredo se dedica a realizar expedições pelo mundo e a se encontrar com a amante Maria Isis, uma jovem do interior, incentivada pela mãe Magnólia e pelo pai Severo, um casal aproveitador e sem escrúpulos, a tirar dinheiro de José Alfredo. Entretanto, Maria Isis sente um amor sincero por José Alfredo, e apesar de ser ingênua, descobre que está sendo manipulada e explorada pelos pais. Com isso, rompe o relacionamento com os pais exploradores. O comendador, que trai sua esposa com Maria Isis, encontra na sua amante um escape e uma nova paixão. O momento mais emblemático desse caso extraconjugal é a cerimônia de casamento, que aconteceu em segredo, no cume do Monte Roraima.
A queda do Império de José Alfredo começa quando seu talismã, um poderoso diamante rosa da África do Sul, símbolo de status e poder, desaparece no Monte Roraima. Em sua visão mística, José Alfredo acredita que tudo vai por água abaixo caso ele não encontre a sua pedra preciosa favorita e se livre de um falso brilhante que ficou no lugar. E uma história do seu passado, que ele julgava morta e enterrada, ressurgirá em sua vida através de Cristina, a filha de Eliane. Influenciada por Cora após a morte dos pais, e para conseguir meios de tirar da cadeia o irmão, que foi responsabilizado por um incêndio no camelódromo onde trabalham, ela exige do comendador um teste de paternidade graças ao qual se tornará o mais novo membro de sua família, para desespero de Maria Marta e seus filhos. Elenco: Alexandre Nero, comendador José Alfredo Medeiros, Zé Alfredo. Lília Cabral, Maria Marta Medeiros de Mendonça e Albuquerque. Leandra Leal, Cristina Bastos Medeiros. Marina Rui Barbosa, Maria Isis Ferreira da Costa, Sweet Child. Drica Moraes, Cora dos Anjos Bastos. Marjorie Estiano. Caio Blet, José Pedro Medeiros de Mendonça e Albuquerque / Fabrício Melgaço. Andreia Horta, Maria Clara Medeiros de Mendonça e Albuquerque. Daniel Rocha, João Lucas Medeiros de Mendonça e Albuquerque. Rafael Cardoso, Vicente Ferreira da Silva. Maria Ribeiro, Daniele Medeiros de Mendonça e Albuquerque. Josi Pessoa, Eduarda Botticelli Medeiros de Mendonça e Albuquerque, do Carmo Dalla Vecchia, Maurílio Ferreira / Renato Silviano Júnior, Renatinho. Otton Bastos, Renato Silviano dos Santos Muniz, Silviano. Joaquim Lopes, Henrico Bolgari Nascimento. José Maier, Cláudio Bolgari. Suzy Rego, Beatriz Bolgari Nascimento. Adriana Biroli, Amanda de Mendonça e Albuquerque. Maria Marta Medeiros de Mendonça e Albuquerque, jovem. Clébar Toledo, Leonardo de Souza. Paulo Bete Teodoro Pereira, Tel. Zezé Polessa, Magnólia Ferreira da Costa. Tato Gabus Mendes Severo da Costa. Nanda Costa Tuane da Conceição. Elisângela Jurema D'Amigo. Flávio Galvão Reginaldo D'Amigo. Rafael Losso Elivaldo dos Anjos Bastos Medeiros. Ailton Graça Chana Samir / Adalberto da Silva. Viviane Araújo Sebastiana Alves, Nana. Lute Ferreira Antônio. Paulo Vilhena Domingos Salvador, Salvador. Ana Carolina Dias Carmen Godinho. Paulo Rocha Orville Neto. Cris Viana Juliane Matos, Juju Popular. Elaine Maicle Xênia. Rômulo Neto Roberto Ferreira da Costa, Robertão. Letícia Bircoyer Érica von Furstenberg. Júlia Fajardo Helena Abrantes. Rafael Viana Arnaldo, Arnoldão. Eduardo Spinetti Pietro. Juliana Boller Bianca Bolgari Nascimento. Jonas Torres Ismael. Dani Barros Lorraine. Roberto Birindelli Josué. Roberto Bonfim Antônio, Antoninho. Roberto Pirilo Doutor Merival Porto. Jackson Antunes Manuel. Júlio Machado Jairo D'Amigo. Lide Lisboa Kelly. Ana Paula Botelho Valquíria. Luciana Pacheco Marisa. Ravel Andrade Otoniel D'Amigo. Ítalo Guerra Luide. Laércio Fonseca Felipe. Leandro Rocha Cro Rosvaldo Brigel, Brigel. Luciana Malcher Claraide. Hugo Esteves Patrício. Joe Ribeiro Marcos, Marcão. Quiria Malheiros Bruna Medeiros de Mendonça e Albuquerque. Drico Alves Vitor da Conceição dos Anjos Bastos Medeiros. Iago Machado Luciano. Nicolas Paixão Orville Neto Júnior. Produção
Antes da estreia, a novela era referida pelo título de Falso Brilhante, que teria relação com a pedra preciosa que o comendador José Alfredo achou no Monte Roraima. Posteriormente teve o título trocado para o definitivo, Império. A novela teve até sua estreia antecipada para tentar recuperar os baixos índices de audiência da sua antecessora, Em Família. Aguinaldo Silva pretendia ambientar a trama em Serra Pelada, porém devido à exibição da minissérie homônima, o autor optou por ambientar a história no Monte Roraima, ao descobrir um garimpo que produziu intensamente por 10 anos no alto do monte. Em janeiro de 2014, o diretor Rogério Gomes começou a buscas por locações na parte venezuelana do monte, porém, os protestos ocorridos no país afetaram a passagem por Caracas, de forma que a equipe planejou viajar até Boa Vista, para atravessar de carro a fronteira. Apesar de todo o planejamento, houve atrasos na emissão dos vistos por parte das autoridades governamentais, segundo reportagem do jornal El Universal, pela cobertura da emissora às manifestações civis e estudantis. Optou-se então por fazer imagens aéreas do lado brasileiro do monte e gravações na Chapada Diamantina e em Carrancas, Minas Gerais. Foram feitas também gravações em Genebra e Zurique na Suíça, e em Petrópolis. Joaquim Lopes conta que se inspirou no chefe britânico Gordon Ramsay, para viver o dono de um restaurante. Ailton Graça fez aula de estileto para ajudar na composição de seu personagem, Shana Samir. O nome da personagem Maria Isis, Marina Rui Barbosa, foi uma referência do autor à atriz Isis Valverde. Durante a caracterização para a personagem Maria Isis, Marina Rui Barbosa cortou 30 centímetros de seus cabelos, que foram doados para a ONG Cabelegria, que faz perucas para doentes com câncer que perderam os seus cabelos. Milen Cortais foi o primeiro nome pensado para interpretar o protagonista José Alfredo, mas por ser contratado da Record TV na época, o ator teve seu nome descartado. A direção da trama então decidiu que o papel para Theo Pereira seria de José Wilker, porém devido ao falecimento do ator, Paulo Betti ficou com o personagem. Bruno Galhaço foi cogitado para 3 papéis, o chefe Enrico, um dos filhos de José Alfredo e o ajudante de cozinha Vicente, mas preferiu participar da série Dupla Identidade. Reservado para outro personagem, Caio Blatt ficou com o papel de José Pedro, enquanto Rafael Cardoso, até então reservado para Babilônia, ficou com o cozinheiro Vicente. No fim de novembro, Drica Moraes teve que se afastar da novela devido a uma labirintite, porém no dia 5 de dezembro, após reunião com o autor e o diretor, foi noticiada a saída definitiva da atriz para se tratar desta vez, de uma faringite e para evitar novos cortes nos capítulos. Além disso, o médico de Drica também recomendou que ela deixasse a trama para não causar futuros problemas à saúde da atriz, já que as gravações das cenas como Cora eram muito intensas. Como solução, o autor Aguinaldo Silva optou por chamar Marjorie este ano, que interpretou Cora na primeira fase, para que assumisse novamente a personagem. Inicialmente justificaria a troca por uma cirurgia plástica, mas desistiu dessa explicação. Quando Marjorie este ano substituiu Drica, a personagem voltou a repercutir entre os críticos e o público das redes sociais, e todos imaginaram que Cora finalmente se tornaria a vilã tão esperada. No entanto, a antagonista continuou tendo um viés cômico, alternando entre ameaçar o segredo da falsa morte e correr atrás do protagonista. Um dos críticos argumentou que não adiantava trocar a atriz e manter a história de Cora confusa e irregular, mas o autor se justificou afirmando que o rumo da personagem havia sido traçado antes da troca, devido aos problemas de saúde de Drica Moraes.
Mesmo assim, Cora, sob a interpretação das duas atrizes, foi apontada como uma das melhores vilãs do ano e destaque da trama. O primeiro capítulo da produção, embora tenha sido sucesso de crítica, registrou, na prévia do Ibope, 32 pontos na São Paulo e 34 no Rio de Janeiro, exibido das 21h10 às 22h34, no mesmo horário, o SBT marcou 7,4 pontos, e a Rede Record, 5,8. Em seu segundo capítulo, o folhetim marcou 35 pontos de média, com picos de 37 e 58% de share, 3 a mais que a estreia. Foi uma das novelas com maior crescimento de audiência do primeiro para o segundo capítulo nos últimos anos. Sua antecessora em Família registrou 29 pontos em seu segundo capítulo. Em seu quarto capítulo, registrou a segunda maior audiência desde a estreia na Grande São Paulo, conseguindo 34,5 pontos e picos de 37,0. No Rio de Janeiro, cravou 36,0 e bateu recorde. No dia 6 de agosto, a trama bateu seu recorde no Rio de Janeiro com 39 pontos. Em São Paulo, seu recorde se deu no dia 20 de outubro, quando marcou 35,9 pontos. No dia 22 de outubro registrou novo recorde com 36,4 pontos. No Rio de Janeiro, seu novo recorde se deu quando marcou 40 pontos, no dia 23 de outubro. No dia 27 de outubro, registrou 42 pontos no Rio de Janeiro. E no dia 11 de novembro registrou um novo recorde com 43 pontos. No dia 27 de novembro de 2014, bateu um novo recorde de 38,2 pontos na Grande São Paulo. No dia 6 de janeiro, volta a bater um novo recorde de 38,3 pontos na Grande São Paulo. No dia 19 de fevereiro, bate um recorde absoluto 38,6, 39 pontos na Grande São Paulo, sendo a maior audiência no horário das 21h desde Amor à Vida. No dia 23 de fevereiro, marca 39,1 pontos na Grande São Paulo. No dia 3 de março, alcança pela primeira vez 40,7, 41 pontos. Já no dia 10 de março, supera o recorde anterior e marca 42,4 pontos. Seu penúltimo capítulo bateu recorde de audiência com 44 pontos e 67% de participação em São Paulo e 47 pontos com 71% de participação no Rio de Janeiro. O último capítulo teve média de 46 pontos, e 70% de participação em São Paulo. No Rio de Janeiro o último capítulo registrou média de 50 pontos. A trama teve média de 32,7 pontos, o que representou um aumento de 3 pontos em relação à sua antecessora em Família. Reestreou com 28,8 pontos e 31,8 de pico, se tornando até então o menor índice das estreias do horário das 9. Curiosamente, a exibição original também registrou o menor índice do horário no primeiro capítulo, até ser superado por A Lei do Amor, 2016, que obteve 30,6 pontos. O segundo capítulo registrou 32,1 pontos, obtendo um grande crescimento com relação à estreia. Ao longo da primeira semana, oscilou entre 28 e 30 pontos, chegando a 24,2 pontos no dia 17 de abril. Com um mês no ar, a novela acumulou 28 pontos de média, ficando atrás das reprises de Fina Estampa, do mesmo autor, e A Força do Querer, que acumularam 33,9 pontos e 28,9 pontos nesse período.
Além disso, a novela passou a ficar na casa dos 25 e 27 pontos, chegando a ser ultrapassada no ranking de programas mais assistidos da Globo pela trama das 19 horas, no caso Salve-se Quem Puder, quando esta entrou na segunda fase com capítulos inéditos, mostrando um cansaço das reprises especiais. Em 2 de junho, registrou a sua primeira menor média com 23,8 pontos. Em 10 de julho, alcançou o pior índice com 19,8 pontos, além de fechar na vice-liderança por toda a sua exibição, algo que só aconteceu durante as exibições de A Regra do Jogo, 2015-16, e Terra Nostra, 1999-2000. O principal motivo pelo ocorrido foi a acirrada disputa contra a final da Copa América de 2021, que trouxe o clássico Brasil x Argentina. O último capítulo acumulou 33 pontos, sendo essa a sua maior audiência de toda a sua exibição, além de ser o pior desfecho da faixa em 52 anos até então, superando também o pífio desempenho de Babilônia, 2015, que consolidou 33,5 pontos. No entanto, foi ultrapassada pela sua sucessora Um Lugar ao Sol, 2021-22, que registrou apenas 25 pontos em seu último capítulo, além de também superar o título de menor estreia do horário. Fechou com a média geral de 27,3 pontos, a menor do horário das 21 horas desde A Lei do Amor. Marina Rui Barbosa foi finalista do Troféu Imprensa de Melhor Atriz, do Melhores do Ano do Faustão e do Prêmio Extra, ambos como melhor atriz coadjuvante. A repercussão do trabalho da atriz chegou até o exterior, onde concorreu ao Prêmio Melt Future Awards, na categoria Cool is Everywhere, Brasil. Em votação do público, na categoria de Melhor Atriz, venceu o Troféu Internet e o Prêmio Jovem Brasileiro. Também foi a mais jovem atriz, com 19 anos, a ganhar o Prêmio Contigo de TV de Melhor Atriz Coadjuvante. O sucesso em Império elevou o status de sua carreira ao patamar de protagonista. Ela também foi eleita pela revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil de 2014, e foi destaque na lista dos 30 jovens mais influentes do Brasil em 2015 da revista Forbes Brasil. A emissora vetou 3 cenas em que os personagens de José Maier e Kleber Toledo se beijavam, temendo uma repercussão negativa. Também foram vetadas cenas consideradas muito eróticas entre os personagens de Alexandre Nero e Marina Rui Barbosa, o que causou insatisfação do autor, que reclamou nas redes sociais. Outro corte foi a respeito de diálogos de Magnólia, considerados preconceituosos, e cenas de sua personagem no Jockey Club para evitar repercussão de apoio à exploração animal. Próximo ao término da novela, foi divulgado que o personagem principal da trama, o comendador José Alfredo, morreria nos últimos capítulos por um tiro, fazendo com que Aguinaldo Silva recebesse inúmeros pedidos dos telespectadores para que ele continuasse vivo. Entretanto, Silva decidiu manter o final. Com o agravamento da pandemia de coronavírus e as medidas restritivas determinadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, onde estão localizados os estúdios Globo, foram interrompidas as gravações de Um Lugar ao Sol, que já havia sido reduzida. Com mais um adiamento de sua estreia, em 4 de março de 2021 a Globo decidiu que iria exibir uma edição especial de Império substituindo a segunda fase de Amor de Mãe. A novela foi reexibida de 12 de abril a 5 de novembro de 2021, em 179 capítulos. Na mesma época, a trama também foi reexibida no canal da Globo em Portugal. Exibição em